abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus. A certeza que hoje já é o nosso melhor dia. Hoje, domingo de sol, um dia bem bonito, bem ensolarado. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Recebo que aonde você está também esteja um dia muito lindo, muito bonito. Recebo que tudo está bem, que Deus mesmo tem o controle das nossas vidas. Estamos felizes porque estamos convictos, estamos certos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E foi o próprio Deus que escreveu, e de lá ninguém pode tirar. Passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça, o seu nome sempre estará escrito no livro da vida. E de Deus ninguém pode te tirar, ninguém pode afastar, porque o preço necessário para que isso acontecesse foi pago pelo próprio Deus. Eu gostaria de agradecer a você que já está aí nos assistindo, que está me dando a honra, o privilégio de ter aqui a sua companhia. Eu tenho visto aqui alguns nomes aqui estão aqui aparecendo. Abençoada Júlia, abençoada Maria Zuleika. Olha, um abraço para você, uma saudação, e que Deus mesmo já iluminou os olhos do seu entendimento, e o que você vai ouvir aqui hoje vai fazer muito bem aí para a sua vida, para o seu reinado. O apóstolo Paulo diz que aqueles que entendem essa palavra, aqueles que entendem a vontade de Deus, com certeza vão cumprir a sua trajetória aqui, o seu reinado em vida aqui, a sua participação de carne de maneira mais excelente, com mais alegria, com mais tranquilidade. Porque o Filho de Deus, ele participa de carne e sangue, determinado por Deus, porque é Deus mesmo que ilumina os nossos dias. Gostaria de incentivar você, convidar você a compartilhar a mensagem. Nós sempre pedimos isso, sempre falamos. Por que, abençoados? Porque nós queremos aparecer, queremos ficar famosos, ser conhecidos. Não, 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 de maneira nenhuma. O que nós queremos é que a palavra corra e seja glorificada. Porque nós passamos muitos anos na religião, lá no sistema religioso, sendo enganado e enganando. Não era só sendo enganado não, também enganei muita gente. Mas quando nós entendemos essa palavra, que ela chegou na nossa mente, aí então nós passamos a falar para salvar os nossos irmãos que estão na mentira. Não é salvação eterna, que essa aí já está garantida e foi o próprio Deus que garantiu. Mas a salvação diária do nosso dia a dia, que muitas das vezes, ou sempre, né? Não muitas das vezes, mas sempre, por causa das falsas revelações, por causa das falsas informações, porque ensinam a palavra de Deus de maneira errada, aí você não vai viver bem, precisa de salvação. Hoje nós vamos aqui falar de um tema bem excelente, mas antes também gostaria de saudar o meu irmão Márcio Ferreira, meu irmão Orlando Silva. Um abraço para esses homens que trabalham, né, que dedicam sua vida, que gastam a vida. Se você ainda não teve a oportunidade, a experiência de trabalhar para que a palavra corra, o dia que você fizer, eu recebo que tu faça, vai ver que é necessário você gastar a nossa vida. Um trabalho muito prazeroso. Não é fácil, mas muito prazeroso, que nos traz assim um contentamento que eu nem mesmo sei explicar porquê. É Deus mesmo no nosso espírito. E também gostaria de convidar você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva. Para qual motivo? Para qual objetivo? O mesmo, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse aqui é o nosso único trabalho. Não temos aqui nenhum interesse financeiro, temos as nossas próprias maneiras de nos sustentar. Aqui é Deus mesmo. Porque, abençoado, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Eu tenho visto nesses anos muitos abençoados que usam da palavra de Deus para enriquecer, ganhar dinheiro mesmo. E olha, o fim deles, como diz o apóstolo Paulo, é seu próprio ventre. Todos eles, sem exceção, porque eles estão brincando, estão mexendo com a esposa de Cristo. E isso é uma coisa muito séria, mexer com a esposa de Cristo. Se alguém mexer com a minha esposa, eu já não gosto. Agora, imagina o próprio Deus, alguém mexendo, falando mal, mentindo para a igreja de Cristo. Isso é muito sério, abençoado. Então, abençoado, vamos aqui tratar de um assunto bem tranquilo, bem sério, não é isso? Que nós já anunciamos esses 2 dias, através do serviço do abençoado Márcio Ferreira, que se chama Espada de 2 Gumes. Vamos repetir. Espada de 2 gumes. Uma expressão do Evangelho, não é isso?
que o apóstolo Paulo usa quando ele fala a respeito do Evangelho, quando ele fala a respeito da palavra de Deus. Então ele usa essa expressão que é espada de dois gumes. E você sabe que a espada, a função da espada é dividir, separar. Essa é a função da espada. Uma arma de guerra que lá no tempo de Paulo, no tempo de Jesus de Nazaré, era a mais comum, a mais usada, né? Ou a mais importante. E se fosse hoje, se Paulo escrevesse essa carta hoje, talvez ele não usasse esse termo, né? Espada, usaria uma metralhadora, um canhão, um míssil, qualquer coisa assim, uma metralhadora, essas bem poderosas. Mas naquela época, quando se falava de espada, era alguma coisa muito forte para dividir, para cortar. E é disso que nós vamos falar, desse termo usado pelo Evangelho e também usado por Jesus de Nazaré, espada de dois gumes. Então eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, escreva tudo que você está ouvindo, tudo que você está colocando à sua mente. Para quê? Para que ninguém te engane, abençoado. Chega de ser enganado. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro, ó, há muitos enganadores, muitos mentirosos, principalmente aqueles que pregam a circuncisão, principalmente aqueles que defendem a lei de Moisés. Então é necessário que você anote, que você compare o que você está ouvindo. Se for bom, guarde com você, use. Agora, se não for bom, esqueça, jogue fora. Vamos ler aqui, vamos começar aqui por Jesus de Nazaré, quando ele falou a respeito desse assunto. Mateus, livro histórico de Mateus. Mateus não é evangelho. Mateus é um livro histórico que conta a história de Jesus de Nazaré, do próprio Deus nos seus dias de carne. Mateus capítulo 10, no versículo 34, que ele diz assim, ó, vamos ler aqui bem tranquilo. Diz assim, ó, não penseis, palavras de Jesus de Nazaré, não penseis que vim trazer paz à terra. Olha o que disse Jesus de Nazaré. Ele não veio trazer paz à terra. Por quê? O povo judeu, o povo daquela época, o povo escolhido por Deus, segundo a religião, esperava uma paz. Eles viviam em constante guerra, eram atacados pelos outros povos, mas eles esperavam uma paz, esperavam um líder através de uma espada, através de guerra, através da força. Então Jesus disse assim para eles, ó, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não, né? O caso não é esse. Não vim trazer paz, mas o que Jesus trouxe? Espada. Parece até ser uma coisa contraditória, né? Se ele veio trazer paz, como é que ele fala que veio trazer espada? Se a espada era usada para a guerra mesmo. O soldado, todo soldado, ele tinha lá a sua espada. E Jesus disse, ó, não, eu não vim trazer paz, não. Eu vim trazer a espada. Palavras de Jesus de Nazaré. Olha, muito falou. Jesus de Nazaré foi uma pessoa que nos seus 33 anos, ele muito falou. O problema de Jesus, se eu posso falar assim, se você me entende assim, o problema de Jesus, que tudo que ele falou, ou diria muito, quase tudo, ele não explicou, ele não podia explicar. Imagina, quantas coisas que ele falou, que as pessoas ficaram assim, perturbadas. O que ele quer dizer com isso? Por que ele falou essas coisas? E muitos até interpretavam, e de maneira errada, é claro, o que Jesus falava. Porque, abençoados, veja bem, quem estava ali dentro daquele corpo era o próprio Deus. Por fora era o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Mas por dentro, o Espírito, era o próprio Deus que estava ali. Só que ele, o próprio Jesus de Nazaré, ele anunciou aquele que iria explicar tudo o que ele falou. Ele falou muitas coisas, mas não pôde explicar. E ele disse, ó, quando vier o Espírito da verdade, aí então esse Espírito da verdade irá explicar. Olha, vamos ler aqui, nós sempre falamos desse Espírito, vamos ler aqui João, capítulo 16, para não ficar só aqui nas nossas palavras, no versículo 13. Pega a sua Bíblia e anote aí, que diz assim, ó, mas quando vier, porque não estava, quando você fala, quando vier fulano, é porque fulano não está, não é isso? Então ele disse, quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito não estava, apesar de ele ser o próprio Deus, o Espírito da verdade não estava. Ele vos guiará em toda
Olha o que ele diz, Jesus de Nazaré falou, em toda, porque ele explicava algumas coisas, mas quando chegasse o Espírito da verdade, ele nos guiaria em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Então já fica claro que não é Deus, não é isso? Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Quem é que pode falar para Deus ouvir? Não era Deus, não é alguém que Deus levaria no paraíso, iria falar com ele, ele iria ouvir de Deus e iria explicar toda a verdade. E vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito da verdade que Jesus disse que viria explicar tudo que ele não podia explicar, que simplesmente ele falou. Jesus de Nazaré nunca, abençoado, veja bem, ele nunca pegou numa espada. Não tem nenhum, pelo menos eu não tenho nenhum relato de algum momento que Jesus de Nazaré estava com uma arma de guerra, né? Aquela espada para lutar que usavam lá os soldados romanos, os soldados da época. Nenhum deles, Jesus de Nazaré nunca usou uma espada dessa. E ele disse, vim trazer espada, mas nunca pegou numa espada. Então, veja bem, quando ele falou que trouxe a espada, não era literal, o sentido não era um sentido literal. Ele não pegou uma espada de aço, não foi essa espada que ele trouxe. Ele estava falando de algo que iria dividir, que iria separar uma espada, iria separar a mente, o pensamento. Olha o que ele diz aqui, em Mateus 10, no versículo 35 e 36. Olha o que ele iria trazer. Porque eu vi por dissensão o homem contra o seu pai. Essa espada que ele ia trazer. E a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, com essa separação, com essa divisão, os inimigos do homem serão os seus familiares, aqueles que estão mais próximos. Essa divisão não tem nada a ver com carne. Essa espada iria dividir alguma coisa? Nada a ver com carne. Então, precisamos saber, precisamos entender qual foi a espada que Jesus de Nazaré trouxe, porque ele falou, não é isso? Nós lemos aqui, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer o quê? Espada. Então é necessário que se entenda, que se conheça, que espada foi essa que ele trouxe. Vamos aqui a João, também não é evangelho, porque quando eu estava na religião, né, eu sempre falava, o evangelho segundo João. João não escreveu o Evangelho. João é um livro histórico. Ele contou a história de Jesus de Nazaré, como fez Mateus, fez Marcos, fez Lucas e também João contava a história. Então ele contou aqui, João capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim, preste bem atenção. Porque a lei de Moisés, né, foi dada por quem? Por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Deus levou Moisés lá no monte e deu a Moisés os 613 mandamentos. Tá, você diria que não foi lá os 613, mas ele recebeu algumas coisas depois. Mas toda a lei foi dada por Moisés. Moisés não criou nada assim, através da sua mente natural. Eu penso que se for assim é melhor. Não, Moisés não pensou nada. Ele escreveu, ele ditou a lei de acordo com Deus. Porque o que está escrito aqui, a lei foi dada por Moisés, vírgula, a graça, somente a graça? Não. A graça e a verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso me faz pensar, me faz entender que quando estava a lei de Moisés, a verdade não estava. Porque se a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, então antes disso, o que estava estabelecido que era a lei de Moisés, não era a verdade. Amém? A espada que Cristo trouxe, abençoado, veja bem, a espada que Cristo trouxe foi a graça e a verdade. Lembra quando ele disse, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Mas a verdade não estava. Quando chegar a verdade, então que a verdade iria libertar. A espada que Cristo trouxe é a graça e a verdade. Porque a lei já estava.
Abençoado, por favor, pare e pense, você tem a mente de Cristo, você tem os olhos do entendimento iluminado, a lei já estava. O que Cristo trouxe foi a graça e a verdade. Espada que separa a mentira da verdade. A única maneira de você se separar, ser cortado com a espada, deixando a mentira, é conhecendo a verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade, não é isso? Separar a lei que já estava da graça. Nós aqui cansamos aqui de falar. Falamos várias vezes, porque o fim da lei é Cristo, é a graça. Quando foi estabelecida ali na cruz, a lei acabou, então começou a graça de Deus. Espada de dois gumes. Então, abençoados, vamos ver aqui o que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus a respeito dessa espada de dois gumes. Porque, como nós falamos aqui no começo, Jesus falou dessa espada, né? Eu vim trazer a espada, mas ele não pôde assim explicar, dizer exatamente o que significava isso, para que servia essa espada, de que maneira que ela deveria ser usada. Ele não explicou nada. Porque se você procura explicação em Jesus de Nazaré, você vai se enrolar, você vai se perder. Porque a explicação, quem trouxe, foi o Espírito da Verdade, que foi prometido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Quando vier o Espírito da Verdade, é necessário que eu vá para que ele venha e explique o que aconteceu. Então vamos aqui ao que diz o Evangelho, que é o Espírito da Verdade. Se você não sabe, foi dado ao apóstolo Paulo sobre a espada de dois gumes. Carta que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é um outro ponto que traz uma discussão muito grande, porque os teólogos, aqueles que não gostam da graça, aqueles que querem colocar revelação no que Paulo disse, logo dizem, não temos certeza que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Abençoado, olha, me desculpe a sinceridade, se você pensa assim, é que você ainda tem dúvida sobre o Evangelho. Você não foi totalmente iluminado, você não conhece bem, porque se você tem o seu entendimento iluminado, você não tem dúvida que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, ou alguém que falava igualzinho a ele, que cumpria aquela profecia que disse, sede meus imitadores. Alguém que imitava Paulo à risca. Porque, vamos abrir aqui um parênteses aqui, me permita, e me diga uma coisa, você acha que João iria dizer lá, Hebreus capítulo 9, 26, de falar que o pecado foi aniquilado? Claro que não. Pedro ia falar, Hebreus 2,14, que o diabo foi destruído? Claro que não, abençoados. Esses homens não escreveram essa carta. Foi alguém, ou Paulo, ou alguém que falava igual a Paulo. Então nós damos crédito, damos mérito a Paulo, porque foi escolhido pelo próprio Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, e além do mais, a gente não vai mudar a verdade, não é isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos ler aqui, mas vamos ler passo a passo, tranquilo, sem demora, aqui para você entender tranquilamente. Diz assim, porque a palavra de Deus, aqui começa aqui um outro dilema, um outro debate. Qual é a palavra de Deus? A religião me ensinou que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não é, abençoado, não é. Hebreus lá capítulo 1, versículo 1, diz que antigamente, antes da cruz, Deus falava através dos profetas. Hoje ele nos fala através dos filhos. Para nós hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, a palavra de Deus é o Evangelho que foi revelado a Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que o mistério que estava oculto desde os tempos eternos e que agora, quando Cristo morreu e ressuscitou, levou Paulo ao paraíso, foi revelado a nós, a sua igreja, aos santos de Deus, através do apóstolo Paulo. Então, o mistério que estava oculto, receba, abençoado, que esse mistério já foi revelado para você também, que para você também não é mistério. Porque é muito triste, eu fico assim triste, eu particularmente, fico pesaroso, quando falo para alguém assim, você é um abençoado. O abençoado não entende, não recebe, diz que não, Deus ainda vai me abençoar. Mas está escrito aqui no Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já te abençoou desde antes da fundação do mundo. Não, abençoado, mas que está escrito. Esse é o mistério que foi revelado pelo apóstolo Paulo. Deus mesmo, Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que nós que somos da fé,
já fomos, não é que vai ser não, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Nós já fomos abençoados. Você é um abençoado. É necessário que você entenda esse mistério. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O mistério que estava oculto e que já foi revelado. Eu recebo que você entenda que você não tem pecado, que você é um filho de Deus, passe o que passe, aconteça o que aconteça. Quando sair dessa habitação terrenal, você vai direto para o nosso Pai. Não tem como mudar isso. Olha só, vamos ler aqui, nós lemos aqui, falamos e não lemos, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: havendo Deus antigamente é no pacto antigo, antes da cruz, porque a história aqui é dividida, antes da cruz e depois da cruz. Antigamente, falado muitas vezes, Deus falava muitas vezes, e de muitas maneiras. Deus falou até através de um jumento. Uma vez usou um jumento para dar um recado lá a uma determinada pessoa. Falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós. A nós quem? Depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como é que Deus fala para você hoje? Através do Filho abençoado. Hoje, na palavra de Deus, na graça, não há profetas, veja bem, não há revelações, não há visões. Eu tive uma visão que eu estava atravessando o rio e, abençoado, anjo, ó, chegou um anjo aqui na minha casa. Abençoado, por favor, não existe essas coisas. O Senhor está me revelando. Quantas vezes nas igrejas chamadas evangélicas, alguém falava, olha, eu tive uma revelação nessa noite, que Deus está falando, que vou... Abençoado, veja bem, Deus nos fala através do Filho, e diz que nós somos abençoados. Através do Filho, Ele diz que nós somos santos. Através do Filho, diz que nós somos perfeitos, que nós estamos salvos para sempre. Hoje, o que nós temos, o que nos fala, é o Cristo ressuscitado. Depois da cruz, quando ele morreu e ressuscitou. O mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencíamos lá a Jesus de Nazaré, eles lá, nós que nascemos depois da cruz, pertencemos ao Cristo ressuscitado. Não adianta você procurar resposta em Jesus de Nazaré, porque ele não vai te acrescentar nada, ele não vai te falar nada. Em nome de Jesus de Nazaré. Pessoal, ele está mudo e vai continuar calado, como dizem por aí, né? Entrou mudo e saiu calado. Por quê? Para você, o que nos fala hoje é o Evangelho da Graça, as 14 cartas do apóstolo Paulo, que está de Romanos até Hebreus. Você gosta ou você não gosta? Até já me chamaram de doido, que me deixou assim, bem feliz, né? Porque quando alguém te ofende por causa do Evangelho, é porque você está falando a verdade, é porque você está de acordo com o Evangelho. Porque se você falar de acordo com a lei, ninguém vai te ofender, ninguém vai brigar com você. Mas quando você fala a verdade, e qual é a verdade? Cristo ressuscitado. Essa é a verdade para os nossos dias. Porque a palavra de Deus é o Evangelho da graça de Deus, de Romanos até Hebreus. E diz mais, vamos aqui continuar aqui lendo esses versos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só isso aqui tira a lei de cena. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz que a lei era um pacto de maldição e morte. O pacto a lei era um pacto de maldição e morte. Então a lei não pode ser a palavra de Deus. O que Paulo diz aqui, o Evangelho diz que a palavra de Deus é viva. E a lei era um pacto de morte. Como é que você vai querer usar a lei de Moisés para falar com Deus? Senhor, me abençoe. Pessoal, você está falando de um pacto de morte. Senhor, me cura. Senhor, vem me visitar. Você está usando um pacto de morte, abençoado. É o pacto de vida, que é a palavra de Deus, que é a graça de Deus. E diz mais aqui, ó, mais penetrante, diz aí o verso Hebreus 4, 12, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Olha, porque nós falamos aqui, naquela época, a espada, que era o instrumento de guerra mais poderoso que tinha, não é isso? Então ele diz aqui, ó, espada de 2 gumes, que tinha 2 cortes, penetra até. O que penetra até? Está falando agora aqui da palavra de Deus, que é mais poderosa do que espada de 2 gumes. Penetra até
a divisão da alma e do espírito, do corpo e do espírito, das juntas e medulas. Esse é o poder que tem a palavra de Deus, o evangelho da graça. O evangelho atinge o espírito abençoado. Não é um pacto para a carne. Porque a espada, no sentido literal, era usada na carne. Cortava, matava, separava os membros do corpo. Mas a palavra de Deus, essa espada, é usada no nosso espírito. Separa você da sua carne. Uma espada para o espírito. Romanos 1,16 diz que não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. A graça é o poder de Deus para a nossa salvação diária, para o nosso dia a dia. É essa espada que nos separa, nós, das nossas debilidades do nosso corpo. É o evangelho da graça de Deus, não é a lei de Moisés. Se você pegar a lei de Moisés, não vai separar nada, vai juntar mais. Porque a lei vai te mostrar suas debilidades, a lei vai mostrar a tua carne em pecado, vai te mostrar em doença, vai te mostrar enfermo, vai mostrar que você não é capaz. Isso era a lei de Moisés, um pacto de morte. Agora a graça de Deus te separa, diz que você para lá, a sua carne para cá. A palavra de Deus é a espada apta, olha só, olha o que diz aqui, apta para discernir, é capaz, a palavra de Deus é capaz de discernir, de explicar os pensamentos e intenção do teu coração, da sua mente. Somente a palavra de Deus, quando Jesus diz, quando vier o Espírito da verdade, então o Espírito da verdade é que vai explicar, vai fazer você entender quem é você. Quanto irmãos nós que nós temos, até que mesmo que viveram a vida dentro de um lugar chamado igreja evangélica, que andavam com a Bíblia debaixo do braço, e muitos deles tiram a própria vida, cometem o chamado suicídio, não é isso? E por quê? Porque não conhecem essa espada, não usaram essa espada, a espada maravilhosa, que é a palavra de Deus, a graça de Deus. Estavam agarrados à lei de Moisés, e se acham pecadores, se acham que não tem mais jeito, acham que pobre, nu, miserável, que Deus virou as costas, que Deus vai vomitar, que não está quente, não está frio. Então, abençoados, não se apegue à lei de Moisés, porque você não vai se ver bem. A espada que nos separa, que mostra a nossa verdadeira identidade. Essa espada, esse conhecimento, separa você da sua carne. Como que é isso? Hebreus 2,14 diz que os filho, o Espírito, porque quando nós falamos de filhos de Deus, nós estamos falando de carne, estamos falando do Espírito. Diz que os filhos participam. Veja bem, olha o que diz aqui o Evangelho. Diz que o filho participa de carne e sangue. Se você participa de carne e sangue, quando você chegou, quando você nasceu, quando a sua mamãe foi lá na maternidade, lá eu não sei onde que foi, e você nasceu, ali você já era filho, ali dentro daquele corpo, tinha um filho, um espírito que era você. Você não passou a ser filho porque você quis. Você já era filho. Isso fica bem claro aqui. Os filhos participam. Você é um participante de carne e sangue. Então, uma espada, o Evangelho, veja bem, o Evangelho da Graça é uma espada que nos separou da nossa carne, nos separou do pecado. Olha que coisa tremenda. Nos separou do pecado, nos separou do diabo. Porque quantos anos que eu passei com medo do diabo, com medo do inferno, com medo... Olha, eu dormia assim, até preocupado. Será que amanhã eu estou aqui ainda? Né? E procurava fazer as coisas certas. Tinha mais medo do inferno do que a alegria de ir para os céus. Olha que categoria, que coisa que essa lei maldita coloca na mente dos nossos irmãos. Por isso, abençoados, que nós falamos aqui várias vezes, que nós temos que falar, nós temos que anunciar essa palavra para salvar, para libertar os nossos irmãos na mente, a mente presa. Eu vivi preso nessa mentira por mais de 30 anos, 35 anos, achando que Deus iria virar as costas para mim, achando que eu podia me perder. Por isso que nós falamos, uma espada que mostrou a nossa verdadeira identidade. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei que eu não sou essa carne. Eu sei que eu sou um espírito perfeito que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, nós sempre falamos aqui desse versículo, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos e estamos, não é que nós vamos estar, nós estamos assentados
juntamente com Cristo. Isso é uma posição, abençoados. Nossa posição perante Deus é essa, assentados juntamente com Cristo. E isso nunca vai mudar, porque Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não muda o que Ele fez. E isso Ele fez, se você ler o verso 4, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, você vai ver que Ele fez esse ajuntamento aí antes da fundação do mundo, antes de começar a nossa participação nesse corpo de carne. Nós somos filhos desde antes da fundação do mundo. E sabe quando é que você vai deixar de ser filho? Nunca! Daqui a milhões e milhões e milhões e milhões de anos, você continua sendo um filho e vai ser para a eternidade. Porque foi Deus que fez. Imagina, se um se perder, Deus errou. E não cabe na cabeça de ninguém Deus errar. O povo judeu, veja bem, o povo judeu esperava uma liberdade através da carne. Eles esperavam, que eles eram muito maltratados lá, eles esperavam uma liberdade, uma libertação com esforço, através da lei, através de uma espada mesmo física, uma espada no sentido literal. Mas, olha só, Deus, nós falamos aqui, Deus, ele não deve satisfação a ninguém. Deus, ele é fiel à sua própria palavra. Não é isso? O que ele disse, o que ele tem que fazer, ele faz sem dar satisfação a ninguém, porque ele é Deus, é soberano. A espada que veio não foi uma espada que o povo lá de Israel queria, é uma espada lá para lutar, não. A espada, não foi essa espada que Cristo trouxe. Veja bem, a paz que Cristo trouxe não é uma paz através da carne, não é através da nossa carne. Não, eu estou em paz, porque o abençoado, a religião diz que você está bem, você está em paz, quando tem dinheiro no bolso, quando não tem ninguém enfermo na sua casa, quando a despensa está repleta, a geladeira já não cabe tanta carne, tanta coisa lá, então não, hoje eu estou em paz. Não é isso, não é essa paz que... Isso é muito bom e é importante, mas a paz que Cristo trouxe não é essa. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, sendo, pois, olha só, a paz que Cristo imputou no nosso espírito desde antes, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé. Se já tem fé, abençoados, não depende de carne, porque a fé é contrária à carne, é contrária às obras. Sendo, pois, justificados pela fé, temos, olha o tempo do verbo aqui, está dizendo que você vai ter, quem sabe algum dia, no futuro, não. Está no presente, agora. E você me ouvindo aí, você está me olhando aqui, você tem. Temos o quê? Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus, não é isso? Por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação que nos trouxe a paz com Deus foi por fé no Espírito. Já estamos em paz. E a religião insiste em fazer culto de libertação. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a triste oportunidade de participar de um culto de libertação. Venha que nós vamos orar, principalmente sexta-feira, eles gostam muito de sexta-feira. Vamos orar e Deus vai te libertar. Abençoado, olha, nós estamos em paz com Deus. E não tem jeito, foi Ele mesmo que promoveu essa paz. Isso não vai mudar. O profeta Isaías, o profeta preferido aqui do apóstolo Paulo, ele já falava, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Foi Ele que promoveu essa paz. Não fui eu, não foi você, não foi o seu jejum, não, porque sabe o que era? Eu fiz uma campanha, olha só, fiz uma corrente, acho que não existe nada mais absurdo, mais triste do que um filho de Deus participar de corrente. Você é livre, abençoado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se meta nesse negócio de corrente, propósito, não é isso? Vou fazer um propósito com Deus. A espada de Cristo, a espada que nos libertou, já nos fez entender que o propósito já foi feito por Deus desde antes da fundação do mundo, e na cruz Ele pagou o preço por esse propósito. Você não tem que fazer propósito nenhum, você tem que conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Qual é a minha posição? Aqui, filho. Então, se eu sou filho, logo sou herdeiro. Não tem que estar aí fazendo corrente, fazendo propósito. E se as coisas não te chegaram, abençoados? É porque o papai
Não autorizou, não, calma, é seu, mas no tempo dele, não no seu, ele vai fazer chegar a você. Sobre ele, estava sobre ele. Não é a nossa carne, não é sobre nós. A paz que nós temos com Deus, que diz aqui, ó, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, foi o próprio Deus que nos fez estar em paz com ele. Você não precisa estar em guerra, você não precisa de outra espada, você não precisa de jejum, você não precisa de estar em monte orando, você não precisa de santa ceia para estar em paz com Deus. Por quê? Já estamos em paz com Ele. Estamos bem, como diz aí o ditado popular, estamos bem na fita. Não é isso? Com Deus nós estamos muito bem na fita. Não é isso? Quando Cristo disse que trouxe espada, estava falando, abençoado, de um conhecimento que iria nos libertar. É isso que ele falava, mas o pacto de Jesus de Nazaré não era um pacto de explicações, de palavras, não. O pacto dele era de obras. Ele veio aqui cumprir a lei de Moisés. Ele foi servo da circuncisão. Por isso que ele não podia explicar. Ele queria até explicar, de vez em quando ele soltava os negocinhos, mas não poderia explicar, porque o pacto era de obras. A lei de Moisés foi um pacto de obras. Por isso que ele disse, quando vier o explicador, quando vier Paulo, quando eu levar Paulo no paraíso, ele vai nos levar a toda a verdade. Ele irá explicar toda a verdade. Como explicou aqui, ó, em Gálatas, capítulo 5. Vamos avançar aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. Olha o que ele diz. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo, o quê? Vai nos libertar? É isso que está escrito? Não. Com que Cristo nos libertou. Já libertou. E como é que vem essa liberdade na nossa vida? Fazendo jejum, fazendo santa ceia, fazendo promessa, subindo a escadaria da Penha que tem aqui no Rio de Janeiro, 365 degraus, subindo de joelho. Vai até lá em cima? É assim que essa liberdade vai nos chegar? Não. É uma liberdade no conhecimento aqui, abençoado, na nossa mente. Quando você entende a sua posição em Cristo Jesus, aí sim, aí você se torna uma pessoa livre. Quando você entende que não tem diabo, oh, abençoado, que maravilha! Quando você entende que o diabo já... nem essa figura folclórica, na verdade é um folclore, de um homem, de um espírito que tem chifre, tem um rabo com uma seta na ponta, tem um tridente aqui na mão direita, está prontinho para levar o homem para o inferno. Isso é um folclore, isso foi inventado pelo homem. A Bíblia, em toda a Bíblia, nem muito menos o Evangelho, fala a respeito desse ser chamado diabo. Quando nós aqui nos referimos a diabo, estamos falando de um gênero, da nossa posição em carne, que às vezes se irrita, né? que quer bater, quer matar. Por quê? Aí é chamado de diabo. Não é um espírito, não é espírito. E quando a Bíblia fala, o Evangelho fala de diabo, está falando da lei de Moisés, que já foi destruída, acabou. O diabo da lei, aquela perseguição de maldição e morte, já foi destruída. Não existe mais. É essa espada abençoada que está nos libertando, esse conhecimento, uma liberdade no conhecimento. Imagina, quando eu entendi... Olha só, uma das coisas que mais me deixaram assim, bem feliz é quando eu entendi que o meu nome estava escrito no livro da vida e de lá, de maneira nenhuma, iria sair. Isso me causou uma alegria abençoada e me deu assim, uma responsabilidade de me comportar como filho. Não é isso? Porque o meu nome estava escrito lá e foi Deus que escreveu. Olha que liberdade que veio para a minha mente, que condição, que boa. Não é isso? E somente, abençoados, com o Evangelho da Graça, que você vai entender isso. Somente de Romanos a Hebreus. Não se meta com a lei de Moisés. O nosso trabalho aqui é esse. Paulo uma vez foi preso porque ensinava o povo a se afastar da lei de Moisés. E esse é o nosso trabalho. É falar, mostrar aquilo que está escrito para que você se afaste da lei de Moisés. Não serve para nós. Só vai te trazer escravidão. Agora a espada, essa espada maravilhosa, essa sim, essa vai te libertar para sempre. Vamos ler aqui, nós já estamos chegando aqui já no final, nosso tempo já terminando. Efésios capítulo 6, vamos ler aqui um texto bem conhecido nosso, começar no versículo 10, que diz assim, ó, um texto bem difícil da religião explicar, não é isso? Diz assim, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, depois de tudo que nós falamos, no demais, irmãos nossos, não é isso? Fortalecei-vos no Senhor, no Cristo ressuscitado, e na força do seu poder, que é o Evangelho da Graça. Ali que está o poder de Deus.
Nós falamos aqui, Romanos 1,16, o poder de Deus. Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, todo o conhecimento de Deus. São 14 cartas que ele deixou aqui para você estar revestido, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas de quem? Da tua carne, do diabo, do opositor, porque ela te apresenta cada cilada. Essa carne aqui vai dizer para mim que você não ardeu a sua garganta quando você viu na televisão aquele comercial daquela cerveja geladinha assim, que chegou a passar até a mão no pescoço, que te deu aquele desejo, uma cilada da tua carne para te levar para beber. Ou quando você sentiu aquele cheirinho do cigarro, né? Cigarro tem aquele cheirinho bom, né? Que você todinho para botar um cigarrinho na boca. Isso é uma cilada. Então o Evangelho diz que para você estar firme contra a astuta cilada da tua carne, mas só com o conhecimento do Evangelho, que vai te mostrar a tua posição em Cristo Jesus, abençoado. E o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra a pessoa, não é contra ninguém, mas contra as potestades, contra os principados das trevas, deste século. E mais, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, aqui nessa terra. Esses governantes que querem imputar coisas diferentes do Evangelho da graça de Deus. E o versículo 13 diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, a confiança, para que possais resistir no dia mau. Quando o diabo se levantar contra você, contra a tua carne, lutar contra você, você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Saiba a sua posição, saiba quem você é, leia, pesquise, converse com Deus, veja que no Evangelho da graça de Deus a tua posição, e depois fique firme, fique tranquilo. Estás, pois, firmes, versículo 14, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com a graça, com o Evangelho, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15 diz assim, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Qual é o Evangelho da paz? A graça de Deus. E o versículo 16, tomando sobretudo, o escudo da fé, porque é por fé, abençoado. Tudo isso aqui que nós lemos é por fé. Não é você fazendo. Não, eu vou me preparar para lutar contra o diabo e vou jejuar e vou para o monte. Não, abençoado, é por fé, o escudo da fé. Não adianta você maltratar o seu corpo, não adianta você dar chicotada nas suas costas para dominar. Não, é por fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, somente por fé naquilo que está escrito, o Evangelho da graça de Deus. E o versículo 17, aonde nós queríamos chegar, diz assim, ó, tomai também o capacete da salvação. Capacete na mente. E a espada. Aqui chegou a espada. A espada do Espírito, que é... Qual é a espada que Jesus de Nazaré estava falando? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, abençoado, veja bem que a espada do Espírito é um conhecimento na sua mente. É essa espada que você tem que usar para separar você dessa sua carne, a intenção, das vontades da sua carne. Porque ela tem muita vontade, não é pouca não. E ela está posta aí para te derrubar mesmo. Não pense que ela vai te ajudar, não. Eu vou fazer tudo certinho, porque a minha carne não vai mais sentir desejo de prostituir, a minha carne não vai mais sentir desejo de beber, a minha carne não vai sentir desejo de fazer... Não, pessoal, pode ter certeza que vai mesmo. Agora, com a espada do Espírito, que é o conhecimento da graça na sua mente, você vai resistir a esses dardos inflamados do maligno, do diabo. Somente com a espada do Espírito. E, abençoado, eu recebo que essa espada, que esse conhecimento já separou você, já separou o espírito, você que é o espírito, da sua carne, dos desejos da sua carne. Essa é a nossa oração nessa manhã. E mais, mesmo você estando aí dentro desse corpo de carne, mesmo você estando aí dentro, eu recebo você sendo separado por essa palavra, dessa carne que está te prejudicando, com essa carne que está querendo te derrubar, porque ela é inimizade contra Deus. A carne ela não vai te ajudar. Agora, com a espada do Espírito, a espada de 2 gumes, abençoado, aí sim, aí nós conseguimos. E se não conseguir, abençoado, se tropeçar, calma,
não entre em desespero, não queira se matar, não se ache a pior pessoa do mundo, porque você não é. Por você, Cristo pagou um preço, você é propriedade exclusiva dele. Não é isso? Se você escorregar, ele vai te levantar. E continue com essa espada, com esse conhecimento na tua mente, não é isso? Uma espada mais penetrante, essa palavra é mais penetrante do que qualquer conhecimento. Eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você estudou, qual era a sua religião, qual é a sua religião, mas eu posso te garantir, com toda certeza, com toda a convicção, que essa espada é mais penetrante do que qualquer conhecimento que exista no mundo, qualquer coisa. O próprio apóstolo Paulo, ele disse isso em Filipenses, capítulo 3, no versículo 7, 3:7, ele disse assim, olha só, mas o que para mim, falando do conhecimento que ele tinha, e não era pouco, era muito um conhecimento assim que poucos tinham, ele disse, mas o que para mim era ganho, era lucro, era uma vantagem, era uma jactância, reputei por perda por Cristo, pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, todo o meu conhecimento, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, que é a graça de Deus, meu Senhor, pelo qual sofri perda. E todas essas coisas considero como esterco. Olha que diz o apóstolo Paulo, tudo diferente do Evangelho da Graça, todo conhecimento que queira te dar paz, não vai conseguir, abençoado. Pode te dar uma paz momentânea, né? Lá o psicólogo, as pessoas que trabalham com carne vão te dopar, nada contra os abençoados, mas o que vai te libertar de verdade é a espada do Espírito, que é o Evangelho da graça de Deus. O restante, abençoado, mas nada vai te libertar. A religião, ela é um esterco, pessoal. Você precisa estar separado da religião, porque ela vai te levar para esse lado e querer te dar liberdade que você não vai conseguir. Pelo contrário, vai te aprisionar. Eu recebo que nessa manhã, essa espada maravilhosa já cortou aí a sua mente e já te fez aí entender a tua posição em Cristo Jesus e que você não depende de religião. Você não depende de religião para nada, não depende de homem nenhum para estar em paz com Deus. Porque o que era necessário para você estar em paz com Deus, o próprio Deus já fez por você. Então te convido aí a compartilhar a mensagem, te convido a se inscrever no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito, para que essa palavra chegue a outros. E agradeço aí a você que esteve aí ao vivo, está participando aí comigo, me dando a honra de participar, de levar essa palavra a outros. Receba aí o melhor domingo para você, receba que tudo está bem na sua vida e comente aí, diga aí o que essa palavra fez na sua vida, do que ela te libertou, para que outros vejam que essa palavra vai ser vista por muitas pessoas e elas vão ver e vão querer experimentar, porque essa palavra é muito excelente na nossa vida. Abençoados com todas as bênçãos, melhor domingo.